todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar de SG e ao lançamento da plataforma Presgo no Brasil, né? É um prazer tê-los conosco. Antes de começarmos, gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Renata Alvim, sou head aqui comercial aqui no Brasil, né? Responsável pelas operações aqui no país. Bom, falando um pouquinho para vocês, né, da empresa, que eu acho que é importante que vocês nos conheçam, né? A Zeus, né, ela está no mercado há mais de 30 anos, né? Estamos aí em mais de 130 países, né? Apoiando aí todas as organizações do mundo com as iniciativas de governança corporativa, né, e transformação digital. E agora estamos trazendo ao mercado brasileiro a Presgo, né, que é uma plataforma de gestão de SG, né, desenvolvida aí para auxiliar as empresas no gerenciamento dos indicadores, relatórios, iniciativas de sustentabilidade, né, alinhada aí com os principais frameworks. Hoje, né, temos a participação aí de dois grandes especialistas conosco, né? A Anelisa, que é a nossa especialista SG, né? Que cuida aqui de toda a parte do Brasil, né? Ela tem mais de 7 anos aí de experiência, né, no mercado aí em SG, mercado de carbono e na plataforma de Presgo. E também trago Simone, né, nossa especialista em SG e na plataforma, que cuida aí de toda a parte da Europa e Ásia, né? O Simone é italiano. Que trará aí a visão, né, uma visão muito importante de todo aí o mercado internacional, né, as tendências e as práticas. Bom, esperamos que este encontro seja bastante enriquecedor para todos nós, né? Ao longo do webinar, fiquem à vontade para mandar aí as perguntas de vocês via chat, né? E no final nós iremos aí escolher algumas para estar respondendo, tá bem? Então, pessoal, é isso. Bom webinar para nós. Vamos lá, vamos começar. Ana, vamos começar aí, né? Deixa a gente entender um pouquinho, tá? Falando aqui, do Brasil, né? O Brasil viveu uma virada, regulatória importante em maio desse ano. A gente ouviu falar muito da CVM 193, mas agora tem a CVM 244, tá? Queria escutar um pouquinho o que que de fato mudou e por que que as empresas não podem baixar a guarda por conta disso. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar compondo aqui esse webinar. E eu acho, Renata, que é uma ótima pergunta para a gente começar, porque eu acho que essa mudança, né, ela foi talvez um pouco mal compreendida pelo mercado, né? Lá em 23, o Brasil deu um passo histórico, né, e foi acho que um dos primeiros países do mundo a formalmente, né, trazer os padrões de ISSB na sua regulação, e a ideia era que ele fosse voluntário até aqui em 2026. E em maio, né, infelizmente, a CVM ela reverteu essa obrigatoriedade e o reporte passou a ser voluntário. Mas eu acho muito importante que todos, né, que estejam envolvidos nesse setor tenham a compreensão que a partir de janeiro de 27, toda companhia aberta que optar por não publicar o seu reporte de sustentabilidade, ela vai precisar justificar essa decisão publicamente, uma comunicação para todo o mercado, né? O que se chama de comply ou explain, né? Então, não reportar deixou de ser uma opção neutra. Né? Então, virou uma decisão que precisa ser defendida perante investidores e financiadores. Então, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Porque às vezes algumas empresas entendem que, então agora está tranquilo, adiou, mas na verdade você vai ter que se posicionar perante o mercado defendendo o que você acredita. E a gente vê muitos exemplos, né? Como Vale e Renner, né? Que foram pioneiras já em 25, já anunciaram que vão manter o reporte, enfim, outros grandes exemplos. Então, eu acredito que a minha resposta é: não existe mais neutralidade, todo mundo vai precisar se posicionar de alguma forma. Sim, sim, com certeza. E Ana, assim, ó, você mencionou a SBC, a Lei do Mercado de Carbono. Esse é um assunto que parece muito técnico e distante para muitas empresas, né? Como que elas sabem se isso já é uma realidade de fato para elas? Ô, Rê, eu entendo que em diversos setores, né, do nosso mercado brasileiro estão acontecendo algumas mudanças. E eu entendo que, às vezes, para empresas, principalmente empresas médias, que ainda não estão
Eu não tenho um grande time de ESG internalizado, não estou acompanhando, fica até um pouco confuso, né? Onde cada lei ela pode me impactar. Então a CVM, né, ela traz uma obrigatoriedade, ou agora uma voluntário, mas ela pede uma posição para todas as empresas de capital aberto. Eu acho que a SBCE, né, que vai estar começando a ser implementada realmente ali no comecinho de 27, ela realmente ela desce um pouco a régua no sentido de todas as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas, elas vão precisar também estar trazendo algum tipo de monitoramento, algum tipo de reporte, eles vão trazer isso com mais clareza daqui a alguns meses. Então, eu acho que esse é o momento, né, que muitas empresas elas passam a compor a agenda ESG sem nem saber. Talvez, né, elas sejam até um risco e muitas não estejam ainda mapeando. E é um ponto crucial, porque 10 mil toneladas ano parece um número abstrato, mas se a gente for colocar em perspectiva, é muito mais próximo do que as empresas imaginam, né? Então, pensar, por exemplo, o impacto de 500 vacas de produção, né? Não é um pequeno produtor, mas não é uma das maiores do Brasil, ou de repente 50 mil quilômetros rodados de um caminhão, ou isso dividido entre diversos caminhões de uma mesma empresa. Então, é o porte de uma pequena indústria, né? De uma frota logística, de uma operação agrícola média. E né, a grande questão é que isso tudo passa a ser auditável, né? E então exige rastreabilidade dos dados, coisas que grande parte das empresas, principalmente aquelas no momento ainda de não tanta maturidade, a ESG ela ainda faz aquela gestão ainda muito pelo Excel, por documentos, por e-mail, né? E isso acaba impactando ali na rastreabilidade dos dados na auditoria. Então, basicamente, resumindo, eu acredito que a partir de 27 teremos muitas novas empresas aí na nossa agenda. Sim, sim, sim. E assim, Ana, falando aqui um pouquinho, né, das dores, né, do jeito brasileiro, tá? Eu queria, assim, entender um pouquinho que hoje você conversa com várias empresas aí de sustentabilidade no Brasil todo, né? Quando uma empresa decide estruturar, né, o seu reporte aí de SG, qual que é a primeira barreira real que você encontra nesse campo? Eu entendo que a gente pode trazer como dores, né, aqui do jeito brasileiro, mas eu acho que acredito que são dores de todos os países e empresas que estão no primeiro estágio de maturidade do setor e da gestão ESG. Então, eu acredito, pelo menos na minha experiência, em diversas empresas, e isso nem sempre são pequenas empresas. Eu já fiz, por exemplo, primeiros inventários de empresas assim que são multinacionais e elas também passam por essas dores. Então, é quase sempre a mesma cena, né? Os dados existem, mas eles estão espalhados por toda a empresa. Então, uma empresa agrícola, o campo manda uma foto de nota fiscal pelo WhatsApp, a fábrica tem o consumo de energia que está no SharePoint, que só o setor X sabe a senha. A gente manda muitas vezes uma planilha, né, para tentar estruturar e criar uma governança desse processo. Quando retorna, os números muitas vezes não fazem sentido, né? De repente está tudo ali 100, 120, tem um 1550, a gente não sabe se isso tem sentido ou não. Então, e o escritório corporativo, o time de SG, que muitas vezes não compõe tantas pessoas, ele se vira para conseguir consolidar todas essas informações, passar por uma auditoria e conseguir publicar, né, todos os indicadores que o mercado e os stakeholders estão solicitando para aquela empresa, né? Então, muitas vezes, né, até no primeiro estágio a gente não faz uma auditoria, acaba ficando com uma nota mais baixa ali no GHG, ou muitas vezes é um processo, podemos até brincar aqui, um processo quase traumático para o time quando passa o auditor, porque está tudo certo, mas a governança ela é tão complexa que o processo de auditoria passa a ser um processo um pouco desgastante, demorado, com muitas idas e vindas, né? E é o que eu brinco, que eu chamo que é o caos das planilhas, né? Que não é a falta de dados, é justamente a falta de governança dos dados, e eu acho que isso não é um problema, isso é só a primeira fase de qualquer empresa que esteja implementando o ESG dentro dela. Sim, 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 exatamente. E Ana, e assim, ó, e quando a empresa ela já tem esse processo minimamente rodando, mas quando elas já produziram algum relatório, ainda assim existem problemas sérios de fato? Eu acredito que existe o desafio de um mercado que está se consolidando, Rê. Então, a gente, por exemplo, acabei de contar de uma regulação que foi e mudou.
né? A gente tem, por exemplo, muitas empresas que têm intercâmbio ali com a Europa, muitas vezes se atualiza algum ponto. Os frameworks, eles vão se atualizando. Muitas vezes a mesma empresa, ela tem que entregar diferentes frameworks a depender de quem são os stakeholders que estão as cobrando, né? Então, muitas vezes a gente acaba, né, chegando ali no que eu chamo de Frankenstein do framework, né? Então, a gente tentando atender todos os nossos stakeholders, a gente usa um monte de stakeholders diferentes para compor o nosso relatório da maneira que a gente entende, com cada indicadores, métricas, muitas vezes linguagens diferentes, e a semana passa semanas traduzindo, né, isso para poder ter esse resultado de forma manual. E quando muda a regulação, tem que mudar no dedo também, né? Tem que refazer tudo do zero. Então, acredito que isso é muito comum em mercados, né? Como a gente era aqui no Brasil há 5 anos atrás, que a gente tinha um GRI, poucas empresas sofrendo essa pressão, é, um nível maior de simplicidade, mas agora, com diversas mudanças acontecendo, diversas pressões de stakeholder, eu acho que é um desafio para um time que muitas vezes é pequeno conseguir em poucas pessoas dar conta de tantos reportes diferentes, de tantas atualizações, de tantas métricas, indicadores diferentes. E, na minha visão, eu acho que é um momento que a gente precisa realmente pegar o apoio de uma ferramenta, da tecnologia para poder fazer com que esse trabalho, né, aí muitas vezes de times de 3 pessoas, 4 pessoas, possa realmente render e ter alta qualidade. Sim, sim, sim. E assim, Ana, qual que é o maior risco que essa desorganização traz, né? O que que pode acontecer aí de pior? Eu acho que um greenwashing voluntário, né? Eu sempre converso com os meus clientes na hora que a gente está navegando ali pela Presgo, né? De falar, gente, quem nunca pegou, né, uma planilha e viu um número ali que não fazia sentido, ficou, nossa, que bom que eu já tenho, né, uma senioridade, consigo notar e retorno e a gente corrige. Mas erros humanos, né? Erros humanos. Imagina que de repente esse número ele realmente passa, né? E a gente publica algo e fala para o mercado algo que a gente não consegue comprovar por uma auditoria, ou algum fundo de investimento ele pede informações com mais credibilidade, a gente acaba pecando aí nesse greenwashing que não foi voluntário, né? O segundo é Uhum. o que a gente já conversou, que é o gargalo da auditoria mesmo, né? Então, a falta de rastreabilidade e da governança desse processo impacta a qualidade e muitas vezes a perda de acesso a capital, né? Cada vez mais a gente tem visto financiamentos verdes, muita coisa dentro do BNDES, debêntures incentivadas, fundos internacionais, e está tudo sendo condicionado ao ESG, e não só o ESG auto publicado, mas o ESG auditável, né? Então, cada vez mais a governança é a palavra que chega antes do processo de ESG. Então, eu acredito que é isso. Uhum. Sim, perfeito. Então, e foi exatamente para resolver esse cenário, né, que nós trouxemos a Presgo. Queria que você contasse um pouquinho, Ana, o que que a Presgo é e de onde ela vem. Legal, Rê. Bom, eu acho que agora é a minha parte preferida aqui desse webinar, que é a hora que eu vou falar dessa ferramenta. Eu estou no setor, como a Renata disse, comecei ali mais ou menos em 2018. Eu me recordo até que lá atrás, quem é dessa época que está aqui presente na reunião, lembra que eu acho que não tinha nem MBA no Brasil nessa área ainda, né? Eu queria fazer uma pós-graduação na época, e a gente nem tinha, então eu vi muita coisa mudar aqui no Brasil. Já tive presente em empresas ali que estava publicando o SBTI até empresas fazendo o primeiro inventário. Então, eu passei já por diversos estágios de maturidade de empresas aqui e também fora. Minha pós-graduação foi em Portugal, conheci também o ecossistema um pouco da Europa. E então eu vou falar não só como especialista da Presgo, mas também como a pessoa que está nesse mercado há um tempo e agora estou conhecendo essa ferramenta e vendo quais são as dores que eu vivia, né, nesse processo, que eu, de repente, agora consigo ver ser suprida, né? Então, primeiro, a Presgo, eu acho que algo que eu acho muito bacana é que ela não é uma startup que nasceu recentemente aqui dentro do ecossistema ESG. Ela já tem um DNA institucional muito sólido.
né? E um DNA de governança, porque eu acho que foi a primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a conhecer a ferramenta, né? Então, a empresa, né, é uma empresa com mais de 30 anos de história, ela é listada na Bolsa, né, na Ásia, ela tem presença em mais de 100 países, clientes nos cinco continentes. Então, quando você mexe na ferramenta, você vê o nível de modularidade, você entende como que a ferramenta consegue atender a gregos e troianos, né? No sentido de você consegue adaptar a ferramenta realmente à realidade. Então a gente consegue adaptar a uma média empresa, adaptar a uma grande empresa, adaptar a ao setor de agro, ao setor metalúrgico e etc. Né? E quem trabalha com governança corporativa no Brasil já deve conhecer, né, a Convene. Tem o Board Portal, que é usado bastante aqui no Brasil, né, Renata? E a Presco vem da mesma casa, né, com a mesma exigência técnica. E a Presco ela chega especificamente para a gestão e reporte ESG. É, é, né, com uma equipe local, com o suporte em português. Então, acho assim, que o primeiro diferencial que eu noto é que é uma empresa com um institucional muito sólido. Né? E isso traz uma segurança muito grande na hora de trabalhar numa ferramenta, uma ferramenta. Uhum. Sim, Ana, sim. Você até trouxe ali um pouquinho, né, Ana? Eu queria até ver com você se você consegue citar é, mais diferenciais aí, né, que a Presgo tem em relação a outras ferramentas, né, brasileiras, que de repente você já conhece, já ouviu falar. Legal. Acho que primeiro o acesso a profissionais de altíssima qualidade, não só no Brasil como no mundo, né? Nosso sistema de gestão tem esse envolvimento com todos. O primeiro que eu já trouxe, né, que é essa modularidade, que você consegue encaixar a empresa não só no seu modelo de empresa, mas no seu modelo de gestão. Uhum. Então, você consegue desenhar como você quer que esse processo seja gerido e a empresa ela vai se conectar perfeitamente ali. Eu gosto bastante da inteligência artificial integrada nela. Então, diversos cálculos, geração de rascunho de relatório, porque a gente sabe que um reporte ele não é feito só de dados, ele também tem dados qualitativos, então aí apoia muito nesse sentido. Ela avalia, né, traz uma pontuação em relação a pares do mercado para você saber aonde você está. Tem um time dentro, né, que está ali sempre atualizando fatores de emissão, sempre atualizando os frameworks, sempre de olho no que tem de novas regulamentações para trazer tudo de forma mais atual na plataforma, e a governança e a rastreabilidade dos dados, né? Todo dado ali tem uma história. Quando você clica no dado, você sabe quem colocou, quem aprovou, que edição ocorreu, se teve alguma anomalia e o próprio sistema levantou a mão e qual foi a justificativa. Então, uma auditoria ela passa de uma forma muito menos ansiedade. Todo dado ali ele tem muita história, né? E você consegue passar. Então, eu acho que modularidade, ela está pronta para auditoria, a inteligência artificial e o framework nativo, além, né, que quando eu estou apresentando, eu brinco que são os passarinhos ali trabalhando, que quando está tudo pronto, a gente dá o clique e a ferramenta conectada ali com o Word Online, ela vai lá e constrói o relatório como um todo. Eu acho que essa é a parte mais legal de todas as demonstrações que a gente faz, né, Rê? Que é a hora que a gente brinca, né, com os passarinhos ele estão trabalhando, a gente cruza o braço e simplesmente espera ficar pronto. Eu acho que eu, como uma pessoa que já tive procurando, né, detalhezinhos em planilhas, escrevendo com os meus próprios dedinhos quando eu vejo essa ferramenta funcionando. Eu mesma, assim, a minha autoavaliação como profissional é muito positiva. Sim, sim, sim. Bom, Ana, a gente chegou numa parte aqui que eu acho que é a que você também, uma das que você mais gosta, tá? Eu queria que você mostrasse para nós como que a Presgo resolve na prática, tá? O que a gente discutiu, o que a gente debateu até agora. Se você puder mostrar um pouquinho. Claro, deixa eu compartilhar aqui. Ai, um minutinho que o PowerPoint não está aparecendo agora. Agora foi.
Me avisem quando estiver vendo, por gentileza. Tá, uhum, tá aparecendo. Já estão vendo? Uhum. Legal, gente. Eu vou aqui então fazer uma tour, uma breve tour, pela Presgo. Eu escolhi alguns pontos aqui para trazer para vocês, que eu achei relevante, para que as pessoas possam, para quem está presente aqui, possa ter um overview de como a ferramenta funciona, mas naturalmente, né, a Renata no final vai explicar como a gente pode se organizar, mas naturalmente a gente está super à disposição para abrir a ferramenta com vocês e levar vocês a conhecer um pouco melhor e de forma específica a empresa que vocês estão representando aqui. Né? Então, vamos falar sobre a Presgo, né? Qual que é a jornada de uma empresa na Presgo? Ela é uma jornada muito semelhante ali ao processo ESG como um todo, né? A gente começa ali na coleta de dados, a gente faz os cálculos, trabalha com metas, aprova o que a gente tem ali, escreve o reporte, publica e certifica. Mas agora eu vou mostrar como isso acontece dentro da ferramenta, né? Primeiro ponto que eu acho relevante trazer é que a gente trabalha dentro desses quatro pilares, né? O ambiental, social, governança e econômico. O econômico eu já acho que é um diferencial interessante, né? Que é um pilar extra que a gente tem na nossa plataforma. E considerando que a nossa ferramenta ela existe em tantos países, vocês podem ter noção da quantidade de formulários estruturados nativos que a gente já tem, né, e o potencial para novos também. Então a gente tem mais de 60, né, formulários ali integrados, criados pelos frameworks, mas se a gestão da empresa não for do interesse dela, que isso aconteça pelo funcionário, mês a mês. A gente tem a opção de fazer o upload de dados históricos ou presentes por Excel, e a gente também tem a opção de fazer integração por sistemas, né? API com o que vocês tiverem aí no sistema de vocês. Então a Presgo ela não chega para ser mais um software, ela se conecta já ao modelo de gestão e aos softwares que já existem na ferramenta. Um ponto que eu acho bastante relevante, que eu acho que é interessante trazer, né? Como eu estava citando, né? A partir do momento que nós subimos os dados na ferramenta, né, de energia, emissões, água, resíduo, social, de governança, seja por formulário, seja por Excel, seja por API, a própria ferramenta ela tem esse modelinho aqui, ó, de detecção de anomalia. Né? Então, tem um exemplinho aqui, ó. Em setembro foi 197% maior que a média, né? Então, o dado foi bloqueado para revisão. E aí o revisor pode chegar ali e falar, olha, normal, é porque esse setor, nesse mês, aconteceu isso e aquilo, ou pode falar, não, realmente foi um erro de preenchimento. Todos os formulários, eles estão conectados a frameworks, né, GRI, IFRS, SASB, ODS da ONU, e esses dados, eles são conectados às unidades de negócio, né, como está a carinha aqui, e vocês podem ver. Então, a empresa também ela vai criar toda a hierarquia nacional, regional dela, né? Aqui a gente tem um modelinho da América Latina, Brasil unidades, mas cada empresa cria o seu modelo, né, de negócios e hierarquia da maneira como que funciona. E basicamente, né, no cenário de coleta de dados, a gente tem isso. Podem ficar bastante tranquilos que a gente, no que diz respeito a todos esses frameworks, nós temos os formulários, mas também é super possível criar, né, que a gente tenha formulários e criações específicas para peculiaridades das empresas. O cálculo, né, ele acontece com fator de emissão, né, que a gente configura, né, nacional, mas eu conheço casos, por exemplo, de empresas, principalmente ligadas ao agro, que ela já tem a própria pesquisa, um número mais próximo à realidade, com comprovações, então isso tudo é configurável. E todos os cálculos que acontecem na ferramenta, ele tem toda a justificativa, né? Qual que foi o método utilizado, qual que foi o fator de emissão, e tem toda a explicação. Então, é o que eu disse, todo dado, quando você clica, ele tem história.
Cada colaborador, né, naturalmente, ele vai ser responsável por cada registro. Esse registro ele pode sempre ter o status ali, a princípio o colaborador submeteu, a gente pode configurar uma revisão, uma aprovação, e esses dados são sempre disponibilizados aí, como vocês estão vendo na tela, e podem ser filtrados, né, por unidade de negócio, por ano fiscal, e etc. Então, basicamente, aí vocês estão vendo a carinha aqui da ferramenta, né, com os escopos, o menu lateral, e aqui onde fica os dados que foram submetidos já na plataforma. Temos também um campo específico de fornecedores, né, onde a gente consegue criar e enviar questionários, né, com um período ali de reporte definido, para que os nosso escopo 3, né, ele possa ser automatizado também. Então, a gente manda, né, a empresa viu, o fornecedor responde. Ali, né, a gente tem tantos para outros dados, mas também para emissões. A gente tem também os fatores na própria plataforma, a gente já faz a conta, a gente sai dessa planilha por e-mail que vai e volta, a gente para de usar diversos sistemas, né, para se conectar. Sabemos que existem muitos sistemas para coleta de fornecedores, aqui a gente consegue ter tudo numa ferramenta só. E, além disso, a gente tem também dentro da ferramenta o próprio sistema para metas com os marcos temporais. Então, todos os dados e progresso das metas SBTI ou outras metas que a empresa trouxe, o que o conselho trouxe para a empresa, a gente consegue também mapear e saber o que está. Um exemplo aqui, né? 25 está on track, 30 mais ou menos 20%, 2030 menos 50%, a gente tem uma meta para 2050. Então, a gente tem também a forma de receber todos esses dados e também na plataforma mapear quão próximo ou quão distante estão das metas que foram estabelecidas, que também são cadastradas. Algo que eu acho muito bacana é que nós temos um fluxo de tarefas e trilha de auditoria. Então, cada dado ele passa para um workflow antes de passar pelo relatório, é uma governança real. Então, a gente consegue colocar qual colaborador, de qual unidade, com qual frequência é responsável por cada dado, quem será o revisor, né? De repente, o gerente da planta, que, né, coloquei um exemplo aqui, ó, devolvido com comentário, quem será o aprovador, né, ou de repente diretor SG da área, e só depois desse dado ele é publicado. Essa audit trail, ela vai essas informações elas não se perdem ao longo do processo. E também a ferramenta, né, com essa ideia de ter uma ferramenta apenas para o setor, ela tem também esse setor de tarefas, onde você consegue gerenciar, criar tarefas e ter a compreensão do que está pendente, quantas por status, né, o que é crítico, alta, média, quantos que a gente tem em andamento, concluído, quantas nem iniciaram. Então, para além desses dados que os colaboradores recebem a solicitação para fazer a submissão nos formulários na recorrência que a empresa deseja, a gente também tem todo um campo de gestão de tarefas para que o líder, né, o diretor ESG dessa empresa, ele consiga ter o setor inteiro dele dentro de uma ferramenta só. Desde o dado, a aprovação, o campo de fornecedores e escopo 3, e também as tarefas e a gestão da empresa como um todo. E eu acho que isso é um grande diferencial da ferramenta e que nasce justamente pelos 30 anos de experiência que a empresa tem aí nesse ramo de software. Algo que eu gosto bastante também é a possibilidade que a gente tem de apoio de inteligência artificial para criação de narrativas, né? Então, no campo de entrada de dados qualitativos, né, a gente consegue escolher quais são os frameworks, né, que a gente vai trabalhar para a gente poder entrar com os dados qualitativos corretos. A gente submete as informações e etc. E a própria ferramenta ela ajusta o tom, corrige, traduz, né? Então a gente tem até um exemplo aí, né, de antes e depois, que
a IA notou que a gramática, o tom estava informal, e ela trouxe um técnico, trouxe ali a base de framework e trouxe, então deixou muito mais profissional. Esse processo também ele segue a mesma lógica, né, que eu trouxe aqui. O colaborador faz, um revisor valida ou devolve comentário e o aprovador libera para o relatório, a menos que, né, vocês decidam ir do colaborador, né, direto. Então, esse processo ele é desenhado para vocês também da maneira com que funcionar melhor para a empresa. Mas é importante dizer também que a ferramenta ela não só automatiza os dados quantitativos, mas também os dados qualitativos. Na publicação, né, o relatório, a Presgo, ela tem diversos templates, né? Ela tem aí, por exemplo, GRI, do GHG, IFRS, mas algo que eu acho muito bacana e quando vejo os relatórios prontos, assim, eu acho um nível de tecnologia muito superior, é que é possível também que você traga o seu relatório, o seu modelo, né, as suas cores, a sua comunicação para dentro da ferramenta e automatize o seu relatório, né? Para que porque muitas vezes, né, a empresa ela não quer publicar o GRI, mas ela vai usar o GRI no próprio reporte. Então a gente tem esses modelos, tem essas possibilidades. Esses reportes, né, são esses documentos Words que eu mencionei mais atrás, que se conectam, né, ali com a inteligência da ferramenta e tudo que está dentro da ferramenta vai de forma automática para lá. E isso assim é um ganho de tempo enorme. Isso possibilita a empresa a criar muitos relatórios. Então ela pode criar um relatório para todas as unidades de negócio. De repente ela pode gerar um por unidade de negócio, um GRI, um IFRS, um consolidado de todos. Então, de repente, o reporte ele não é mais algo tão trabalhoso, ele é algo que a gente consegue fazer com o uso da tecnologia, então a gente consegue, em vez de entregar um, entregar vários, né? Isso para um time pequeno é um nível de entrega altíssimo, né? E muito bem visto. Algo muito legal também é que a gente tem um test report aqui, que ele vai fazer uma avaliação por IA, né, analisar o que tem de lacuna, ele vai fazer essa primeira revisão. É claro, né, que um profissional sênior é super importante aí, você, toda empresa ele tem, vai dar uma olhadinha, mas a gente tem aí também esse apoio da IA avaliando o produto pronto. Naturalmente, né, todos esses dados que existem dentro da ferramenta, eles estão na página inicial ali, sempre tem todos os dashboards com energia, água, resíduos, para você filtrar por ano, por mês, por empresa, por unidade de negócio, por qual tópico SG que você quer ver. Então, assim, o conselho, a diretoria, ela consegue ter sempre esses dados auditáveis. Então, basicamente, a empresa, né, ela começa ali na coleta de dados, que, como eu falei, pode ser de diversas formas. Inclusive, eu acho que eu não mencionei, mas a gente tem até opções, né? Por exemplo, de submeter um monte de PDF de faturas, né, de energia, e a própria IA já lê, já submete. Então, a gente começa ali na coleta de dados com uma amplitude de possibilidades enorme, e a gente termina ali com o conselho e com a diretoria, com todos os dados na ponta da mão e reportes diversos, né? Então, espero que eu não tenha me estendido muito. Quis mostrar um pouquinho do que a gente tem de potencialidade. Existem muitos outros módulos, né? É muito interessante mostrar a ferramenta do cálculo, né, da pegada de carbono. A gente tem um módulo de análise de materialidade. A gente tem uma série de outros módulos, né, que eu convido os presentes aqui a agendarem para a gente poder andar junto, né? Fazer essa tour guiada pela ferramenta. Mas eu quis trazer esses pontos agora para a gente poder enxergar e ver qual que é o potencial para otimizar o processo de coleta de dados, publicação do setor ESG de diversas empresas. E aí eu passo de volta o bastão aí para você, Rê. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, agora, né, vamos aí conversar com o Simone. Simone, obrigada, né, por estar aqui hoje conosco, direto da Itália. Você acompanha, Simone, a adoção, né, de plataforma de SG na Europa e na Ásia há muitos anos. Qual que é a principal diferença que você vê hoje, né, entre a
o que tem na Europa, né, e o que viveu com a CSRD e o momento que o Brasil está atravessando agora. Então, bom dia a todos, obrigado por ter me convidado. Eu sou Simone, sou Business Developer na Itália, advisor pelo mercado brasileiro. Então, tem vários paralelos entre a Europa e aquele que está acontecendo aqui no Brasil. Queria fazer uma breve introdução do que vou falar nos próximos 10 minutos. Eu vou trazer três cases reais de empresas que trabalham com a Presgo na Europa e na Ásia e superaram já os desafios que agora o Brasil está enfrentando, com a transição de framework ESG e a auditoria de dados que já mencionou a Ana. São cases de três mercados diferentes, uno de mineração, do setor marítimo e de saneamento aquático. Ehm, Literalmente o panorama de mercado è differente daquele do Brasil. A Europa e a Ásia levaram cerca de uma década para sair de diretivas voluntárias de sustentabilidade pelos anos 2010, até chegar a exigências obrigatórias como a auditoria de dados. Nesse caminho, o que aconteceu? Conviveram com framework fragmentados como GRI, Task Force on Financial Disclosure, SASB, IFRS, e até a União Europeia introduzir a CSRD, a direttiva de Corporate Sustainability Reporting Directive, e o framework ESRS, que é bem complexo, mas de Missing Data Point. Então, tem também as bolsas que hoje exigem disclosure estruturados. É importante a auditoria de verificação de dados, deixando de ser opcionais, então agora são obrigatórias. O Brasil recentemente iniciou a estar na mesma curva. Tem a resolução CVM 193, que já Ana mencionou, que está ganhando muita força. A B3 e os investidores institucionais já cobram dados estruturados. E vemos muitas empresas migrando de planilhas para processos auditáveis, em boa parte para a própria cadeia de valor, os stakeholders, como multinacionais, bancos, clientes. A boa notícia entre esse cenário é que ainda existe uma janela para se antecipar antes da obrigatoriedade chegar. Então, hoje pode ser um momento de aproveitar tudo que já foi aprendido na Europa e na Ásia e evitar os mesmos erros. Então, agora vou introduzir os três cases e quero introduzir os cases como falando dos dois desafios universais, que são a transição de framework, porque as empresas migraram da planilhas isoladas para múltiplos padrões simultâneos. Tem empresas que criam reportes interoperáveis entre GRI e SRS, por exemplo, na Europa, ou também para padrões setoriais de vários mercados, tipo na Ásia, nas Filipinas, por exemplo. E tem também o desafio da auditoria de dados, sair dos caos das planilhas, com dados dispersos entre várias unidades, plantas, departamentos, para um processo único, rastreável e auditável. É isso que exatamente a Presgo suportou com as empresas que nos escolheram. Então, vamos começar com o primeiro case, que é da Nickel Asian Corporation, que é uma mineradora das Filipinas e que tem sete minas em operação. Antes da Presgo, tudo era feito manualmente em planilha. Quando chegou a Presgo, a empresa automatizou a coleta, o mapeamento e a visualização de dados attraverso o mesmo archiviamento e passou a
quantificar, qualificar com precisão os escopos 1, 2 e 3. Os scopos 1, 2 e 3 são os scopos de emissões do GHG Protocol. Hoje tudo isso é feito com suporte da inteligência artificial. Então, nós suportamos a níquel nos scopos 1, 2 e 3, em particular os 3 é um scopo bem difícil a calcular, e também aliamos os relatórios a padrões específicos de mineração, tá? Um paralelo com o Brasil pode ser direito. O Brasil é cheio de mineradoras siderúrgicas que enfrentam exatamente a mesma dor. Seja consolidar dados de múltiplas minas e plantas e comprovar os escopo 1, 2 e 3 de uma forma agitável. Podemos passar no segundo case da Teo International, que é uma empresa de Singapura com capital aperto e várias subsidiárias nos Estados Unidos, na Europa, na Cina, na Coreia, e que attuano no settore marittimo e de oil and gas também. Quando a Presgo chegou, a situação da Teo era crítica, porque a consultoria de ESG anterior abandonou a empresa às vésperas do relatório 23. A Presgo assumiu o onboarding em julho 23 e conseguiu entregar um relatório pronto cerca de 2 meses depois, garantindo uma conformidade com a SGX, mesmo com um prazo bem apertado. Então, esse aqui, eu escolhi de trazer esse case porque é um ótimo argumento contra as objeções que a gente vai ouvir às vezes, né? Não temos tempo, nem gente para trocar de ferramenta, mas é extremamente útil levar esse assunto para a empresa brasileira que está trocando de consultoria ou está perto de um exercício, de um fechamento do exercício. E depois passamos no último case, que é um case da Itália. Esse aqui foi meu primeiro cliente da Itália, e que é uma empresa que atua no ciclo integrado de água, como projeto, construção, gestão, manutenção, comissionamento de aquedutos e várias outras funzionalidades, com operações em 5 cidades e várias unidades também. Aqui a gente entregou uma interface intuitiva o sufficiente para uma equipe que não estava muito técnica naquela época e que inserisse os dados sem treinamento extenso. Mesmo que a gente conseguiu fazer um ótimo onboarding, conseguimos dirigir eles em uma coleta automatizada entre as diferentes divisões e alinhamento OGRI, com uma visibilidade que cruzava entre as várias unidades. Aqui também um paralelo brasileiro é muito claro, tem várias companhias parecidas que têm múltiplas unidades e muitos times não técnicos que precisam alimentar um relatório único. Então, a, a Presgo tem também uma parte que é uma guia para quem está usando a plataforma e consegue guiar os users da plataforma de uma forma muito, muito fácil. Essa guia foi construída pelos consultores certificados de ESG e depois podemos aprofundar isso em uma demo em um outro momento. Então, esses cases têm em comum que tem vários paralelos, mas quero reforçar o assunto que é três mercados diferentes e mesma dor. Uma plataforma única e global, multilingua, ágil, em prazos críticos, da onboarding ao relatório pronto em semana, mesmo diante de trocas de consultoria ou prazos regulatórios apertados. Uma plataforma que tem uma conformidade multi-framework, com vários os padrões mais importantes e também os padrões setoriais, que coexistem sem retrabalho manual. E a parte mais importante também é dados auditáveis desde a origem,
con scopo 1, 2 e 3, que é calculado com rastreabilidade e não apenas estimados em tarefa. Então, acabo aqui. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para outras perguntas. Obrigada, Simone, obrigada, obrigada. Ótimos cases aí que você, né, compartilhou conosco. Ana, deixa eu já até aproveitar aqui e te perguntar, né? O que o Simone trouxe, conecta com o que você vê no Brasil hoje? Eu acho que com certeza, Simone. Eu acho que essas dores que ele trouxe, né, diversas companhias do Brasil já sentiram e as que ainda não sentiram vão sentir, né, porque ele está trazendo cases de mercados mais avançados, né, não é nem a palavra evoluída, a palavra é avançada mesmo, assim, porque, como ele disse ali no começo, né, eles começaram também muitos anos atrás ali no voluntário e eles viram esse processo se transformando, que é o que está acontecendo aqui. Né? Então, eu acho que é super relevante a gente fazer essa comparação, né, para mostrar como um mercado que já passou pelo que a gente está passando e mostrar a ferramenta que suportou eles, né, nessa transição e apresentar aqui a Presgo como essa ferramenta que vai suportar o Brasil também nesse momento de amadurecimento do mercado. Perfeito. Uhum. E Simone, uma última pergunta aqui. É, Uma preocupação comum que a gente escuta aqui no Brasil, né? Que as pessoas às vezes falam assim: ah, mas a Presgo parece ser uma solução para empresas, para grandes corporações, tá? E não é, e, assim, o que que você pode me dizer? O que que você responderia nesse caso? E não é só para grandes empresas, porque é uma plataforma que é altamente customizable. eh, Então, pode ser feita sobre as dores de uma pequena e média empresa também. E, e também, também pequena e média empresa às vezes não tem as capacidades técnicas internamente de enfrentar temas ESG, e a nossa plataforma consegue, com as guias que mencionei antes, então fazer um relatório de sustentabilidade vai se tornar um processo muito mais simples daquele que aparece. E também nós temos uma inteligência artificial que foi construída internamente, que ajuda bastante nesse percurso. E também quero reforçar uma coisa que a nossa é uma empresa que existe há mais de 30 anos, então temos mais de 1.000 clientes no mundo. A arquitetura e a segurança dos dados é certificada. E isso aqui é um valor adicional da nossa empresa. Tá bem. Uhum. Bom, pessoal, agora a gente chegou na parte ali das perguntas e respostas, né, que foram enviadas ali via chat. Então vamos ali, vamos iniciar ali com a primeira perguntinha, né? A pessoa mandou qual a principal diferença entre a Presgo e outras ferramentas similares para a geração de relatórios de SG, Ana? Bom, eu vou começar e depois convido o Simone também a me complementar. Eu acredito que essa ferramenta que incorpora os dados qualitativos no reporte é de uma solução assim de ganho de tempo muito, muito, muito relevante. Eu convido, né, as pessoas que estão aqui presentes a fazer uma demo com a gente para poder ver isso acontecendo. É, porque muitas vezes você tem todos os dados, né, todos os reportes, e de repente você tem que transformar isso num reporte, né? Eu acredito também que, como né, nós já trouxemos algumas vezes, uma empresa de software de 30 anos, de capital aberto, com um time enorme e maduro, né, de desenvolvimento, é muito diferente de uma startup que está se desenvolvendo junto com o mercado. Então, é muito robusta as soluções, a gente não vê bugs, né, como a gente vê em plataformas que estão se consolidando. A gente tem pessoas muito competentes para resolver, para otimizar.
A Presgo, ela funciona em mercados que já estão mais avançados, então nós não precisamos que isso chegue aqui para a ferramenta já ter uma nova solução. Então, eu como profissional, né, nem como especialista da Presgo, essas são uma são dos pontos que eu enxergo como que me traz mais segurança na ferramenta. Perfeito, perfeito. Ah, uma outra perguntinha aqui, tá, para vocês. Como que a adoção voluntária do IFRS S1 e S2 impacta empresas brasileiras que buscam investimentos ou parcerias internacionais hoje? Bom, a regulação, como já a gente falou um pouquinho, ela abre aspas, virou voluntária, né? Apesar de ter que ter um reporte explicando o que foi, não foi publicado, mas o mercado internacional ele não mudou de endereço, né? O Simone está ali na Itália, está vendo o mercado ali, mas diversos outros setores. Então, fundo de private equity, bancos de desenvolvimento, cadeias de suprimentos globais, todas já usam a IFRS, S1 e S2, como um critério de triagem, né? Então, eu acho que uma empresa que não reporta nesses padrões, ela acaba, às vezes, nem entrando na fila, e se entra na fila, ela não está mapeando um risco muito próximo, né? Que se não for entrar na fila, ela vai perder bastante pontos na fila que ela vai entrar. Então, o que a gente vê na prática é que quem não tem esses dados estruturados agora vai acabar perdendo um pouco o poder de negociação nos próximos anos. E não, e como eu disse, cada vez, e como eu disse, como o Simone provou na prática no mercado dele ali. Existiu um tempo, né, onde era tudo voluntário, e hoje é tudo auditável, né? Então, a segurança de uma auditoria para você passar utiliza muito e necessita muito de uma ferramenta robusta, né, e confiável para que esse processo aconteça. Perfeito. Uhum. E assim, ó, falando um pouquinho da plataforma em si, tá? É uma dúvida aqui, ó. Como que a plataforma ela comprova para um auditor externo a rastreabilidade de um dado que veio de planilhas antigas ou de fornecedores da cadeia do escopo 3? Bom, a Presco ela permite, né, a gente importar dados históricos de planilhas da empresa, dos sistemas da empresa. Então, é, o sistema vai guardar de onde veio, quando foi inserido, quem fez a entrada, quem foi o revisor, quem foi o aprovador, e vai trazer os arquivos de evidência, né, conectados àqueles dados. Então, a partir daí, qualquer modificação fica registrado no que é chamado ali de atividade do dado. Né? Quem quiser participar de uma demo, a gente clica ali no dado e vocês vão ver aqui do ladinho a atividade do dado, a história, né? Esse dado nasceu tal dia, passou por isso, foi modificado ou não, foi aprovado por tal pessoa, tem essa evidência conectada a ele. Então, assim, a trilha de auditoria, ela existe como, né? Ela já existe ali a cada dado. E para o escopo 3, né, a gente tem um módulo de gestão de fornecedores, que eu acho muito bacana, porque eu vejo muitas empresas que usam muitos sistemas diferentes, né? Então, tem ali algo do CDP, ou algo da Covadis, para a parte de fornecedores. No caso aqui, a gente também recebe esses dados diretamente dos fornecedores, que também vai estar conectado à evidência, à planilha, a quem submeteu aquele dado, se aquele dado está auditado, né? Então, a gente elimina ali o e-mail, elimina a planilha anexo e já garante um caminho com rastreabilidade que o editor vai exigir, que o auditor, desculpa, vai exigir. Uhum. E Ana, chegou uma outra perguntinha aqui, ó. Na experiência de vocês, o que faz uma empresa ter sucesso na implantação do Presgo desde o início? Bom, eu acredito que antes da gente puxar a empresa, né, e sair correndo para usar, para usar, a gente tem que ter uma conversa para entender como é a gestão daquela empresa. Então, por exemplo, quais dados históricos e de quantos anos vão ser submetidos? Qual será o sistema? Será a planilha? Como os dados a partir daqui para frente serão
coletados. Quem serão os responsáveis de qual unidade? Qual que é o nível de proteção e de barreiras? A gente quer um revisor e um aprovador? A gente quer só um revisor? A gente quer só um aprovador? Então, primeiro, a gente tem que desenhar, né? E esse processo acontece com a liderança aqui do Brasil e com a liderança desse processo na empresa, no cliente, para a gente poder pegar essa ferramenta que a gente falou que é modular e modular ela especificamente no nosso cliente. A gente tem um perfil que a gente gosta de ensinar o cliente a fazer para que ele crie autonomia e em algum momento ele mesmo faça as configurações dele na plataforma, libere um acesso ou aprove e vá fazendo as modificações. Então, esse onboard, primeiro a gente estrutura, né, e conecta, no cliente, e, em segundo lugar, a gente faz esse processo para ensinando a liderança a ter cada vez mais autonomia nele. E no mais, eu acho assim que a presença constante, são reuniões ali semanais, é o que o time da Presgo tem, né? Eu acho que uma empresa com esse tamanho tem condição de deixar times dedicados ao sucesso do cliente. Eu acho que isso é um diferencial relevante. Bom, acho que na minha visão é isso. Não sei se Simone, né, que tem tanta experiência com tantos clientes aqui na ferramenta, tem algo também a complementar sobre a implantação, né? Como que você enxerga? Eu confirmo tudo aquilo que você já falou e queria reforçar que ter todos os dados desde o início da viagem ESG em uma plataforma é importante para não perder eles e também não fragmentar os dados no Excel, no Word, em outras ferramentas, mas ter tudo dentro de uma única ferramenta para também detectar algumas anomalias, conseguir depois gerar um reporte mais completo e também pela auditoria final, que seja um sucesso. Desculpa meu português nesse momento, mas ter uma ferramenta dessa desde o início é um valor adicional importante. Perfeito. Aham. Bom, gente, Simone, antes da gente, né, concluir aqui, que já está dando o nosso horário, né, da finalização do webinar, eu queria só tirar uma dúvida aqui com você. Na verdade, é que assim, ó, queria convidar você a compartilhar alguma conclusão sobre o mercado brasileiro e a necessidade do mercado de ter como produto a Presgo. Tá. Eh, o mercado brasileiro vai enfrentar essa jornada assim, ESG, que é um reflexo daquilo que já está acontecendo em outras partes do mundo. A gente viu o que acontece na Europa, na Ásia. Então, ter uma plataforma que tem também vários frameworks internacionais é importante para uma empresa para se preparar pelo futuro. Eu acho também que uma plataforma dessa também ajuda bastante a entender também o que acontece fora, porque vários frameworks, as guias, a inteligência artificial permite de se colocar já um passo na frente de outras empresas. Uhum. Sim, sim, sim. Perfeito. Bom, gente, né? Chegamos aí ao nosso final. Gostaria de agradecer, né, a participação de todos vocês, Ana, Simone, muito obrigada, né? Obrigado, Foi obrigado a de uma vocês pelo importância convite. aí, imagina, foi ótimo ter vocês aqui, tá? E para as pessoas que estão aqui conosco, né, informar que vocês receberão a gravação do webinar, né, um material rico, tudo certinho, né, de acordo aqui como vocês participaram, tá bom? E agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos. E ficamos à disposição, caso queiram conhecer a plataforma, agendar uma demonstração, né? Os nossos especialistas aí estão à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Um bom dia para todos. Obrigado a todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.